Vamos lá, começando mais uma aula. Essa aula é voltada tanto para o pessoal dos primeiros quanto para o pessoal dos terceiros. Enfim, como vai estar aqui na descrição do vídeo. Hoje vocês vão perceber que vai ter algumas mudanças aí. Eu estou começando a mexer um pouco mais em algumas coisas relacionadas à edição do vídeo, né? Então eu acho que vai facilitar um pouco mais até mesmo a compreensão da matéria para vocês. Então a gente está falando sobre, retomando lá o que eu estava dizendo nas aulas da semana anterior, a gente está trabalhando na questão da filosofia e religião. Semana passada eu apresentei nos vídeos a tensão que existe entre filosofia e religião, porque a filosofia trabalha com a razão, com aquilo que a gente pode comprovar pela nossa capacidade racional, enquanto a religião trabalha com a fé, com aquilo que a gente acredita, e por causa disso existe uma tensão, até porque as religiões elas trabalham com dogmas. O dogma é uma verdade inquestionável. Então, ou seja, é muito complicado eu me colocar diante de algo, a partir do momento em que a filosofia tem como sua natureza o questionar, é difícil eu me colocar diante de algo que parte da ideia de que tem certos pontos que não podem ser questionados. Né? Então essa é a principal tensão que vai existir entre filosofia e religião. Como eu disse na aula passada, na videoaula da semana passada, na segunda delas, a gente vai ter durante a Idade Média algumas tentativas de se comprovar racionalmente a existência de Deus. E hoje, nas aulas de hoje, principalmente na próxima videoaula, eu vou mostrar que essas tentativas não deram lá muito certo. Né? Elas são muito falhas. Elas são muito mais, eu costumo dizer, que são muito mais argumentos que de repente dão uma base racional para quem já tem fé, para poder justificar a sua crença, do que propriamente para provar para um ateu que Deus existe. Né? Então, a gente vai tentar entender um pouco isso. E o grande filósofo que vai questionar a ideia não da existência de Deus, mas dos argumentos racionais que provariam a existência de Deus, é o Kant. Então a gente já falou bastante do Kant, eu já dediquei um vídeo para todos os alunos do ensino médio, para todas as turmas, não especifiquei para qual ano que era, porque de alguma forma eu estou falando de Kant com todo mundo, ou estou falando, ou falei de Kant com todo mundo, por isso que eu fiz aquele vídeo introdutório. Vou colocar o link aqui na descrição. Eu sempre coloco coisa, então apontado dos dois lados. Porque, enfim, depois na hora da edição lá, de postar o vídeo, a gente nunca sabe exatamente onde que vai. Então, tá aqui. Ali eu apresento algumas das principais ideias do pensamento do Kant. Aprofundei mais para o primeiro ano. Depois, para o segundo ano, a gente falou sobre ética, que é uma outra questão, mas que tem relação com a questão do como Kant vê a tentativa de se provar a existência de Deus, e hoje a gente vai meio que concluir essa parte do Kant que está relacionada ao conhecimento. A gente vai voltar a falar do Kant ainda quando eu for falar de estética, quando eu for falar da questão do belo na próxima semana. Então o Kant ele faz aquela distinção, ou melhor dizendo, antes de falar da distinção, o Kant ele é um iluminista. O movimento iluminista ele tem por base a ideia de que a religião não pode interferir na racionalidade. A religião ela é um campo diferente e ela não pode ter o peso todo que ela tem, muitas vezes nas questões políticas, sociais. Na semana que vem, inclusive, eu quero fazer um vídeo meio que concluindo esse assunto para o terceiro ano, falando um pouco de fundamentalismo e mais umas reflexões mais livres sobre a questão da religião. Vou fazer específico para o terceiro ano, se alguém do primeiro ano quiser ver, fica à vontade. Então, o Kant, estando nesse contexto, ele tem a grande preocupação, que isso eu já citei lá no vídeo anterior, nesse vídeo que eu fiz referência, que a grande preocupação dele é tentar responder o que nós podemos conhecer. Né? Se existem conhecimentos que não dependem da experiência, ou se todo conhecimento depende da experiência. E a partir daí ele vai dizer a metafísica como área do conhecimento
não como um discurso racional para tentar comprovar a religião. A metafísica, ela tem fundamento? A conclusão que o Kant chega, fazendo as análises dele, é que não, que a metafísica não tem fundamento, pelo menos não como ela está posta daquele jeito. Ele até tem uma obra escrita, né, Prolegômenos a toda a metafísica futura, que é meio que um resumo da crítica da razão pura, em que ele vai dizer o que uma metafísica tem que ter para não cair nos mesmos erros que a metafísica até agora caiu. Mas basicamente a metafísica é esse estudo do ser, isso eu já citei lá em vídeos anteriores também. A metafísica é esse estudo do ser, tentando entender as primeiras causas, tentando entender o que dá origem ao ser, o que faz o ser existir, o que dá origem a ele. E aí o Kant faz aquela distinção, e é aqui que a gente vai começar a ter as novidades, o Kant faz aquela distinção entre fenômeno e númeno. Fenômeno, aquilo que aparece, como está aí na tela de vocês, é do verbo grego, do verbo grego phainein, brilhar, aparecer, é aquilo como a coisa se mostra. O númeno é a coisa em si, é o como a coisa realmente é, que não é cognoscível, não é conhecível, a gente não tem acesso a ele, mas a gente pode pensar. Eu posso não conhecer Deus, mas eu posso pensar como é Deus. Eu posso não conhecer a alma, mas eu posso pensar como é a alma. Eu posso não conhecer a vida após a morte, mas eu posso conhecer, eu posso pensar como é a vida após a morte. Então, basicamente, o pensamento kantiano ele vai se basear nessa distinção. A base do pensamento kantiano, que isso é coisa que eu já falei com o pessoal dos primeiros anos, né? E a base do pensamento kantiano é essa distinção entre fenômeno e númeno. O fenômeno, aquilo como a coisa se mostra, o número, aquilo que existe, mas não é cognoscível. Quando a gente fala de Deus, dentro dessa distinção ele seria puro número. Ele não é cognoscível. Eu não tenho como conhecer Deus. Então, dentro dessa ideia, o Kant vai chegar à conclusão de que Deus não é um campo de experiência. E aí ele vai passar para um outro ponto, vamos para a segunda imagem aí, para vocês poderem para ficar mais claro para vocês qual que é a segunda distinção que o Kant vai fazer. Que é aqui, juízo analítico e juízo sintético. O que é um juízo, quando a gente fala em filosofia? Né? O juízo é quando eu atribuo uma característica a um ser. Tanto que num juízo a gente vai ter sujeito e predicado. Né? Aquelas noções que vocês conhecem lá do português e matemática, de português, melhor dizendo, essa noção ela vem de alguma forma da filosofia. Sujeito é aquilo de quem eu falo alguma coisa, predicado aquilo que eu estou falando daquele ser, daquele ente. Então, o Kant ele vai dizer que existem dois tipos de juízos. O juízo analítico, que é aquele que a gente chama na filosofia de tautologia. Eu estou dizendo alguma coisa sobre um ser, mas eu não estou acrescentando nada. Que nem no exemplo que eu coloquei para vocês, todo corpo é extenso. Tudo que é corpo é material, então ele tem extensão. Ele tem tamanho, ele tem materialidade. Dizer que um corpo é extenso, na prática eu não estou dizendo nada de novidade. Eu estou simplesmente fazendo uma afirmação, mas que não acrescenta nada. Eu não estou acrescentando nada àquela informação. Outra coisa, outro tipo de juízo é o chamado juízo sintético. É quando eu acrescento uma informação a um ser. Dizer, por exemplo, como está aí na tela de vocês, a caneta é azul. Caneta, eu estou falando de uma caneta específica. Estou atribuindo uma característica. Falar caneta não necessariamente vai dizer que a caneta é azul. Aqui eu estou falando de uma caneta específica. Aquela caneta que é azul. Aliás, escrevi e nem tinha pensado, mas lembrei lá da musiquinha. A gente vai ter, então, de acordo com o pensamento kantiano, ele vai classificar os juízos em dois tipos. Juízo sintético a posteriori, juízo sintético a priori. O juízo sintético a posteriori é aquele que depende da experiência. Então, por exemplo, falei lá da caneta. Eu tive a experiência com a caneta para poder dizer alguma coisa sobre ela. O juízo sintético a posteriori é o que depende da experiência. O juízo sintético a priori é aquele que não dependeria da experiência. Então, ou seja,
vai de alguma forma recorrer à ideia da razão pura, a ideia de uma racionalidade de ideias que já estariam na nossa mente, sem a necessidade de eu ter nenhum tipo de experiência. É isso basicamente que o Kant está falando. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem lá, aqui eu meio que estou retomando o que eu já falei, principalmente o pessoal dos primeiros anos. O fenômeno e númeno são conceitos, de acordo com Kant, da nossa relação com a realidade. O posteriori, os juízos aí, são como a mente vai lidar com essa realidade. Se os juízos são dependem de uma experiência ou não. Ele vai falar, por exemplo, que quem tem juízo sintético a priori é a matemática, porque você não depende propriamente de uma experiência para chegar em teoremas, é tudo racional. Por exemplo, o teorema não, mas a ideia de que um triângulo ele é formado, ele forma lá os ângulos, a soma dos ângulos do triângulo dá 180 graus. É um exemplo que o próprio Kant vai usar. Eu não tenho propriamente uma experiência para isso. A experiência ela só comprova essa ideia, mas essa ideia ela já está presente no triângulo. Então, ou seja, para o Kant, a matemática ela até trabalha com juízos sintéticos a priori. A metafísica se propõe a trabalhar da mesma forma. Então, essa explicação racional da religiosidade, ela também trabalharia com esse tipo de conceito, com conceitos que são ou melhor, com juízos que são sintéticos a priori. E aí eu poderia comprovar a existência de Deus de acordo com Kant. Só que o Kant vai analisar quais são essas formas de se provar a existência de Deus no decorrer da história. Que de alguma forma o que ele vai fazer é meio que analisar aqueles argumentos que eu apresentei na semana passada e perceber que, como eu já dizia, eles podem até ser muito úteis para mostrar para uma pessoa que já tem fé que dá para a gente ter base para acreditar, mas não para provar para um não cristão, um não crente em Deus, não precisa ser necessariamente cristão, mas uma pessoa que não é crente em Deus, que Deus existe. Então, o Kant ele chega nessa questão aí para poder analisar lá os três argumentos. E aí ele vai sintetizar, vai sintetizar todas aquelas provas que eu falei para vocês semana passada em 3 argumentos. Então, basicamente, eu vou terminando essa primeira aula aqui, estou dando uma olhada ali quanto tempo já deu, estou terminando essa primeira aula aqui, então aqui foi meio que uma introdução e retomada de algumas coisas que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Na próxima aula eu vou analisar como que o Kant fala dos argumentos que provariam, o que ele conclui dos argumentos que provariam a existência de Deus. Então, com isso, a gente vai encerrando esse primeiro vídeo.